Meu Betis Aposta. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quinta-feira, dia 3/11, com a conferência da Liga Europa, onde temos o grupo A, representada pela equipe do Rigas, da Letônia, enfrentando a equipe do Fiorentina, da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rigas, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Rigas é a quarta colocada, com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe da Fiorentina é a segunda colocada, com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Fiorentina para vencer. Liga Europa, Grupo F, temos a equipe do Feyenoord, da Holanda, enfrentando a equipe da Lazio, da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Feyenoord é a terceira colocada, com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe da Lazio é a primeira colocada, com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Liga Europa, Grupo H, temos a equipe do Mônaco da França enfrentando a equipe do Estrela Vermelha da Sérvia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do seu grupo, a equipe do Mônaco é a segunda colocada, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Estrela Vermelha é a quarta colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Mônaco para vencer. Liga Europa, Grupo G, temos a equipe do Olympiacos da Grécia enfrentando a equipe do Nantes da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nantes, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Olympiacos é a quarta colocada, com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nantes é a terceira colocada, com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Real Sociedade da Espanha enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Sociedade é a primeira colocada, com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester United é a segunda colocada, com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Conferência da Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do FCSB da Romênia enfrentando a equipe do West Ham da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do FCSB é a quarta colocada, com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do West Ham é a primeira colocada, com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, West Ham para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Lech, da Polônia, enfrentando a equipe do Villarreal, da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lech, ela perdeu 2, empatou 2
e venceu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou uma. No atual momento do seu grupo, a equipe do Leste é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Villarreal é a primeira colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Villarreal para vencer. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do Zurich da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos enfrentados pela equipe do Zurich, ela empatou 2, perdeu uma e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Zurich é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Roma da Itália enfrentando a equipe do Ludogorets da Bulgária. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, ela perdeu uma e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Roma é a terceira colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ludogorets é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Roma para vencer. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Real Betis da Espanha enfrentando a equipe do Helsinki da Finlândia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Helsinki, ela perdeu 3, empatou uma e venceu uma. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Betis é a primeira colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Helsinki é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Betis para vencer. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Boldre Green da Noruega enfrentando a equipe do PSV da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boldre Green, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Boldre Green é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSV é a segunda colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe do Malmö da Suécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, ela perdeu 4 e venceu uma. No atual momento do seu grupo, a equipe do Braga é a terceira colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Malmö é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Braga para vencer. Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Rennes da França enfrentando a equipe do Larnaca do Chipre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela venceu 4 e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Larnaca, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Rennes é a segunda colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Larnaca é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Rennes para vencer.
bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Mônaco versus Estrela Vermelha, casa. Mônaco para vencer. Feyenoord versus Lazio, empate fora. Olympiacos versus Nantes, acima de 1,5. Real Betis versus Helsinki, casa. Real Betis para vencer. Roma versus Ludogorets, casa. Roma para vencer. Bodø/Glimt versus PSV, acima de 1,5. Arsenal versus Zurich, casa. Arsenal para vencer. Rigas versus Fiorentina, fora. Fiorentina para vencer. FCSB versus West Ham, fora. West Ham para vencer. Leicester versus Villarreal, fora. Villarreal para vencer.